Vamos lá. Então, esses dois nadadores, Salnikov e Popov, ok? Vamos lá. Os nadadores russos, Vladimir Platonov, ok? Vladimir Platonov, treinamento total. Treinamento ideal é o Weinig, mas treinamento total é um grande pedagogo entre as introduções que falam sobre treinamento esportivo, ok? Grande pedagogo, ele começa falando nas introduções sobre pedagogia. Espetacular, extraordinário, ok? Então, vamos lá. Vladimir Salnikov e Alexander Popov são nomes importantíssimos da história da natação mundial. Salnikov foi o primeiro homem a nadar os 1.500 metros abaixo de 15 minutos, ok? Estabelecendo recordes mundiais e olímpicos. Foi bicampeão olímpico nos 1.500 metros, faturando ouro em Moscou em 1980 e seu 1988. Não fosse pelo boicote dos países socialistas aos Jogos Olímpicos de 1984. Aí lembramos de alguns autores como Tubino. E em Los Angeles, Salnikov provavelmente seria tricampeão na prova. Alexander Popov foi o mais rápido nadador de sua época, atingindo marcas impressionantes, não como David Hummer, reinando por suas 2 Olimpíadas. Barcelona em 1992, que foi um marco histórico, e Atlanta, 1996 também, que lembramos do Robson Caetano, mas na corrida de 200 metros. Ok? Nas provas de 50 e 100 metros no estilo livre, crawl, Popov, ó, vou colocar Popov, que é ponto, tem um acentinho, Popov, vou colocar Popov, alguém fala Popov, foi campeão, né? Alexander Popov, não é o irmão do Fedor, não é Alexander não, aí do MA não, hein? Mas são russos também, são gente boa, só conversar, saber comunicar, vai ser um bom treinador para eles. O Alexander foi campeão olímpico nas 2 provas em Sydney. Em 2000 ainda recebeu a medalha da prata nos 100 metros, estilo livre. Ok? Tem o outro, Tetsuo Okamoto. Não é Kishimoto, mas é algo familiar, interessante que eu vou falar aqui agora. Okamoto. O Okamoto, paulista, de Marília, foi o primeiro nadador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica, tendo trazido bronze nos 1.500 metros, nos Jogos Olímpicos de Helsinki, em 1952. Tal fato transformou um marco na história olímpica brasileira. Quando estudamos sobre Kishimoto ali, alguns estudos que ele fala sobre o jogo, as brincadeiras, ele fala sobre a época de 1800, 1600, as ruas de lazer ali, as épocas, nas alvoradas históricas ligadas a São Paulo, ok? São Paulo e as suas ruas de lazer no Brasil que ele coloca em destaque. É um livrinho bem simples, ok? Ele tem uma cor bem parecida com o Dicionário Bueno, ok? Dicionário Bueno 2010, ok? Azul, tudo azul, ok? Azul e um pouco parecido com aqueles outras cores, essa mistura milenar. Então, 1.500 metros, Okamoto, que conseguiu os seus melhores resultados no total de suas conquistas, ultrapassam as 300 medalhas. Olha, Okamoto, paulista de Marília. Marília, né? Maria Meirelles, né, que fala, não é? Vamos lá, pessoal. Então, Manuel dos Santos Júnior. Outro nadador do interior de São Paulo, na cidade de Guararapes, esteve muito próximo de vencer a medalha de ouro nos 100 metros, estilo livre, nos Jogos Olímpicos de Roma, 1960. Após realizar a virada dos 50 metros na frente dos seus oponentes, Manuel dos Santos estava com sua garganta inflamada. Permitiu a reação de outros nadadores, mas conseguiu a 3ª colocação e a medalha de bronze. Um ano depois, em 1961, ele quebrou o recorde mundial dos 100 metros estilo livre. Ok? Nós olhamos a perseverança. Podia ter desistido, porque chegou em 3º lugar, estava com a garganta inflamada, ou seja, eu vou usar o termo virose aqui, uma gripe, uma virose, e aconteceu esses fatos eminentes, internos e externos.
Então vamos lá. Dejan Madruga, não um doutor que eu coloquei ali, falei sobre Madruga, que ele também é um dos também ligados à medicina, como Pimentel, Andrade, Gouveia e Madruga, ok? Que fala sobre 1808, a história da Bahia, que houve um destaque muito grande quando veio a própria colônia portuguesa para cá, ok? Coloca em destaque umas histórias ligadas à medicina e meios. Então Dejan Madruga, paulista de Santos, é um nadador completo do Campeonato Brasileiro de 1978. Madruga, que meu apelido também era Seu Madruga, por isso que eu comecei a pesquisar a RBCE, desde 78, 79, a Revista Brasileira de Ciência do Esporte. Até eu fui jogar futebol com uma calça, número 78, mas era proibido segundo as regras do futebol ali. Mas é uma calça de tactel para jogar. Tempos atrás, alguns jogadores treinavam, ok? Nadou 21 provas e venceu 12 delas. Mas seu destaque eram os 1.500 metros, com os quais foi quarto colocado nas Olimpíadas de Montreal, em 1976, estabelecendo um recorde sul-americano. Só seria batido 19 anos depois, em 1995, por Luiz Lima. Naquela edição dos Jogos Olímpicos, foi o quarto também nos 400 metros estilo livre. Em 1979, quebrou todos os recordes sul-americanos nas provas de estilo livre, crawl. Ganhou 6 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Participou da equipe brasileira, ganhou a medalha de bronze no revezamento 4 por 200 metros estilo livre, composta ainda por Marcos Mattioli, Ciro Delgado e Jorge Fernandes. Ciro Delgado e Jorge Fernandes nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. Okay? Esses aqui não acreditavam em lobisomem. Você acreditou no próprio treinamento. Estou brincando. As ficções são boas, mas colocar campos categóricos e ficções ligadas às pesquisas, ligadas ao Drácula, mas Moscou foi em destaque muito grande. Ou Londres. Moscou ou Londres. Confundi? Vamos lá. Então, Ricardo Brato. Ricardo Brato é natural de Andratina, no interior paulista. Nadava as provas de Mendele, nas quais o atleta nada os 4 estilos sucessivamente. Foi campeão mundial nos 400 metros, Mendele, em 1982. Embora tenha um da Silva Mendele, pancadão, Palifunk, Tigre Mendele, durante o campeonato mundial realizado no Equador. Naquela ocasião ainda bateu o recorde mundial. Por isso, da vez que eu ia na farmácia, pedi um medicamento controlado, um treinamento, eu pedi o Mendele, que é a melhor forma. A Farma é os deutônicos e a Mendele, tô brincando, tem outras, tá? Todas são boas. Só tem um controle na dosagem para haver um processo bioquímico que vai haver uma regeneração e adaptação. Eu falava com o próprio dono, quero só Mendele, que o recorde mundial, 4 minutos e 19 segundos. E 10 segundos, né? 10 segundos. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, foi medalha de prata na mesma prova. Atualmente, Ricardo trabalha como técnico da natação. Gustavo Borges. Gustavo Borges é um verdadeiro fenômeno da natação natural, de Uturerava, cidade do interior de São Paulo. Um nadador, 2,03 metros, um demolidor de recordes. Sua carreira inclui 4 medalhas olímpicas, recorde mundial de 100 metros estilo livre, 47 segundos, 94 milésimos, batido em Santos, em 1993. O Borges, por isso que a minha tese eu coloquei Maria Borges, para todo mundo me preocupar com a base e a natação na pré-escola, a especialização em educação infantil, que também interliga a alfabetização e as dificuldades entre a fala e a escrita, seguindo os campos vigosquianos. Ok? Vou falar um pouquinho daqui a pouco mais de Gustavo Borges, também sendo jornalista esportivo, como o Xuxa também, né? Ou seja, vamos até lá. Entre os Jogos Olímpicos que aconteciam em Barcelona em 1932, quando recebeu a medalha de prata.